perguntar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as... E foi procurar abelhas que um criador tinha lá, tinha comprado a Uruçu capixaba, levado para São Paulo, e tinha lá também, ele já criava a Uruçu baiana, e, há algum tempo, elas hibridizaram. Tá? Então, aparentemente, nessa população de abelhas, os híbridos se formam, tá? Ela tem uma proximidade grande com a Uruçu capixaba, algo que já tinha sido observado na primeira vez que viu, tá, essa abelha. O professor Padre Moura chamou atenção para a proximidade entre elas, tá, para a semelhança entre elas, embora uma seja preta, com pelos maiores, etc., elas são muito parecidas, e a genitália dos machos é extremamente parecida. Então, o que dá para prever que elas poderiam se cruzar. Bom, eu acho que essa foi um achado extremamente importante da Vânia, tá? E do Dr. Kerr, e essa hibridação entre as duas espécies, o que aconteceu lá em Uberlândia, eles criavam essas abelhas junto em Uberlândia, e lá elas se cruzaram. E os estudos, então, continuaram inicialmente com o Helder, que fez um estudo muito amplo com a abelha, inicialmente na tese de doutorado dele, e posteriormente continuou com outros projetos de pesquisa trabalhando com a Uruçu capixaba. E a Bruna, como o professor Helder já chamou a atenção, que alguns dos senhores certamente conhecem, tá? Que foi para o Espírito Santo fazer um trabalho também com Uruçu capixaba, tentando entender um pouco da biologia dessa abelha aí na região onde ela é nativa. E conseguiu dados muito importantes, principalmente das relações dessas abelhas com as plantas que ela visita para coletar pólen, tá? Para a sua alimentação. O Helder verificou também que essas abelhas visitam orquídeas, são importantes para a polinização de uma orquídea da tribo Maxillariine, né? Então, uma orquídea nativa, tá certo, aí do Espírito Santo, não deve ser muito cultivada para a produção de flor, mas é uma orquídea visitada. Ele coletou as políneas, né, as estruturas onde o pólen das orquídeas se forma, tá certo? E essas políneas são levadas por essas abelhas para outras plantas. O que chama a atenção de que essas abelhas devem ter uma relação mutualística importante com essas orquídeas. Ele encontrou não uma abelha com políneo, mas um número razoável de abelhas em diferentes regiões, aí, pelo menos em 2 regiões aí no Espírito Santo, com polínia dessas orquídeas. Né? Muito bem. E qual a importância dessa abelha para o Espírito Santo, para a flora, para a fauna do Espírito Santo? Hoje, quando nós lemos a respeito das abelhas, tá certo? Nós vamos encontrar um grande número de artigos e de reportagens a respeito de um problema que tem acontecido com a Apis mellifera. A Apis mellifera está sujeita a uma doença ou a um fenômeno conhecido como desaparecimento das abelhas. Tá? As colônias têm morrido em grande quantidade em algumas regiões do mundo, inclusive aqui,
né? Parte do processo certamente se deve ao uso de alguns inseticidas, parte do processo deve se dever a algumas doenças, tá? Alguns vírus, algumas doenças que atacam essa abelha. Tá? E volta e meia, nós então ouvimos alguém falar do problema do desaparecimento das abelhas, alguém falando do desaparecimento das abelhas. E isso chama a atenção, tá? De praticamente do mundo todo. Alguns dos senhores podem ter tido informação a respeito de que, quando era presidente Obama nos Estados Unidos, ele, inclusive, criou uma série de normas tentando resolver o problema, preocupado com o problema das abelhas. Existe uma capa da revista Time, inclusive, a respeito do fato do presidente dos Estados Unidos ter se ocupado desse problema, tá certo? E ter tratado disso. Por que isso? Porque nós estamos amarrados às abelhas, né? No nosso destino está, de certa forma, relacionado ao destino das abelhas, e isso nós sabemos há um longo tempo, tá certo? Nós estamos, na realidade, nós dependemos de muitos organismos, não só das abelhas, mas dependemos das abelhas porque elas polinizam grande número de plantas que nós utilizamos no nosso dia a dia, seja para a produção de fibras, seja para a produção de alimento, seja para a produção de madeira, tá certo? Muito do que nós dependemos das plantas, as plantas dependem das abelhas. As plantas, e diferentemente dos animais, não se movimentam e elas não podem procurar, portanto, sair atrás dos seus parceiros sexuais para se reproduzir. Tá? Elas dependem dos polinizadores em geral, isto é, de organismos que levam os grãos de pólen de uma planta, das estruturas masculinas de uma planta, para a estrutura feminina de outra planta, certo? Polinizando as plantas. Elas são dependentes dos polinizadores. Os polinizadores não são só abelhas, tá? Muito conhecido nosso e muito conhecido dos senhores aí no Espírito Santo, certamente um outro grupo de polinizadores importantes são os beija-flores, que polinizam uma série de plantas, tá? E são muito conhecidos entre nós, mas morcegos polinizam, besouros polinizam, moscas polinizam, mas, sem dúvida nenhuma, o principal grupo de polinizadores. E aquele grupo que nós facilmente manejamos são as abelhas. Tá? Nós podemos manejar as abelhas para conseguir a polinização das nossas plantas. As abelhas começaram a ser criadas pelo homem para a obtenção de mel e de cera, tá? Principalmente mel e cera. Tanto que elas foram trazidas, inclusive a Apis mellifera foi trazida para o Brasil para a produção de cera, tá? Cera para a produção de velas, tá? Para queimar nas cerimônias religiosas, certo? Os cristãos queimam velas nas cerimônias religiosas e não dispunham aqui de cera, que é um produto importante para a produção de vela na época. Nós não tínhamos os derivados de petróleo que nós utilizamos hoje para a produção de vela. Tinha que utilizar a vela, tinha que utilizar cera das abelhas. Por isso, os padres católicos, trouxeram para a América e trouxeram para o Brasil, especificamente, abelhas para produzirem cera, para com essa cera produzirem, então, as velas que seriam queimadas durante as cerimônias religiosas.
mas nós dependemos das abelhas, estamos certamente muito dependentes das abelhas. E as abelhas dependem das plantas, elas coletam seu alimento nas plantas. Tá? Então, as plantas dependem das abelhas para polinização e as abelhas dependem das plantas para obtenção de alimento. Alimento, basicamente, pólen e néctar. Existem outras coisas que as abelhas coletam nas plantas? Existem. Existem abelhas que coletam substâncias odoríferas, tá certo? Perfumes, que elas coletam, tá certo? Ou substâncias perfumadas, que elas coletam nas flores de algumas plantas, ou em outras estruturas de plantas também. Coletam óleo, existem abelhas que coletam óleo em plantas que produzem óleo, tá certo? E as abelhas coletam, mas dois produtos muito importantes são pólen e néctar. As abelhas dependem do pólen e néctar para a sua alimentação. E entre elas, as melíponas capixaba dependem do pólen produzido pelas plantas aí do Espírito Santo. E certamente devem ser polinizadores importantes de muitas plantas dessas regiões altas e frias do Espírito Santo. Tá? Se a melípona capixaba desaparecer, muito possivelmente algumas dessas plantas vão produzir menos ou mesmo não produzir sementes indispensáveis para a manutenção da integridade da mata nessas regiões. Tá? Então, para entender um pouco a respeito da Uruçu capixaba e da relação dos capixaba com as Uruçus, a Bruna foi para o Espírito Santo, fez uma tese, existem alguns trabalhos publicados a respeito dessa tese, e muitos certamente já devem ter ouvido falar dos trabalhos dela com as plantas que fornecem pólen para as melíponas capixaba. Então, quer dizer, nós aqui temos trabalhado um bocado com as melípona capixaba e posteriormente o professor Helder vai chamar a atenção dos trabalhos que foram feitos e da importância desse trabalho para a preservação das populações dessas abelhas, porque a preservação das populações é importante quando se preserva a população, que se preserve a integridade genética dessa população, isso é, a variabilidade genética da população deve ser preservada. E os estudos realizados pelo Helder, e muito poderão nos ajudar. Bom, já estou falando aí há quase 40 minutos, então tem que apressar um pouco. Bom, então eu acho que é importante a abelha, tá certo? Certamente ela tem importância para os capixabas, e uma coisa importante que eu tenho chamado a atenção há bastante tempo, é que essa abelha, ela só existe no Espírito Santo. Ela não existe em outra região. É uma abelha interessante, chama a atenção pelo tamanho, pela beleza, pelo agradabilíssimo sabor do mel dessa abelha. E certamente os senhores estão interessados na preservação dessas abelhas. Muitas vezes parece que quem trabalha ou quem faz pesquisa ou que os órgãos que cuidam do meio ambiente no Brasil são inimigos dos interessados nas abelhas. Então, quando o IBAMA toma algumas medidas buscando preservar as abelhas,
muitos dos criadores de abelhas, tá certo? Queriam que, tá certo, o IBAMA desaparecesse para que ele pudesse criar as abelhas aonde ele quiser. Ora, quem trabalha com esses órgãos são pesquisadores, tá? Não quer dizer que por ser pesquisador está sempre certo, tá? Nós também fazemos besteira, tá? Nós também erramos, tá? E muitas vezes precisamos basear, tá certo? Estar em contato íntimo com aqueles que estão trabalhando no dia a dia com essas abelhas, que podem nos fornecer informações extremamente úteis para os trabalhos que nós pretendemos realizar. Essa relação entre os apicultores e os meliponicultores e a ciência, ela é extremamente importante para que nós possamos manter as populações dessas abelhas, tá? Então, eu acho que as manifestações muitas vezes são extremamente importantes, às vezes são muito agressivas, tá? Com relação aos indivíduos, como se quisessem impedir, tá certo? Ou atrapalhar o hobby dos meliponicultores, e de forma nenhuma é esse o interesse é preservar a população dessas abelhas, tá? Que se nós não preservarmos, essas abelhas rapidamente desaparecerão, porque o número de colmeias que existe não é muito grande, tá? A região onde ela se distribui, e o número de colmeias que existe não é muito grande, porque a região onde ela existe é uma região muito restrita. Uma coisa nós falamos de Melipona quadrifaciata, tá? A mandaçaia. Quando nós falamos de mandaçaia, nós estamos falando de uma abelha que existe uma distribuição muito ampla no Brasil, com um grande número de colônias, tá certo? Com técnicas de criação razoavelmente conhecidas, tá? Quando nós estamos falando de Melipona capixaba, nós estamos falando de outra coisa, tá? Não significa que alguém que tem tradicionalmente essas abelhas, tem criado essas abelhas, desde antes ela tem um nome, né? Antes era chamar Melipona capixaba. Eu não sei que nome era dado para essa abelha, mas ela certamente ela já era conhecida, já era criada, tá? Há muito tempo. Não, ela não começou a ser criada em 1994, tá? Então não significa que esses meliponicultores devam perder suas colônias, etc. Mas sim que eles devam se aliar àqueles indivíduos que estão buscando técnicas de preservação. E também chamar atenção, tá certo? Inclusive do pesquisador, quando o pesquisador está, muitas vezes, matando as colônias, tentando reproduzir a colônia quando ele não sabe, tá, adequadamente e criando problemas para as abelhas. Muitas vezes, quando nós estamos começando, tá, as coisas são complicadas mesmo. Colônias irão morrer, tá? E se nós não fizermos nada, também daí elas vão morrer mesmo, seja porque se tira mata para plantar, porque se tira mata para usar madeira, para usar lenha, tá certo? Seja lá para o que for, ou mesmo para tirar o mel das abelhas, que fatalmente alguém vai em algum momento. Me interrompeu o parágrafo? Como? 10 minutos, professor. Não escutei. Mais uns 10 minutos, tá? Com a informação. Ah, não, tá bom. Não, já estou acabando. Obrigado. Tá? Então, eu acho que uma coisa que poderia nascer dessas iniciativas, e o professor Helder certamente tem conversado com vocês aí, ideias de modos e de formas de preservar, tá, estas abelhas, tá certo? Inclusive, tá, criando mecanismos que chamem a atenção para a abelha. Tá? Nós falamos muitas vezes aqui que a abelha devia ser a abelha do Espírito Santo. Tá? Os capixabas deviam eleger essas abelhas como a abelha do Espírito Santo, que nós precisamos
preservá-la? Evitar a criação de uruçu baiana nas regiões onde existe próximo melípona capixaba. A melípona capixaba não existe nem mesmo em todo o Espírito Santo. Ela só existe nessas regiões altas do Espírito Santo. Se alguém quiser, se tem uruçu baiana no litoral, certamente não deve estar causando grandes problemas para a uruçu capixaba. Tá? Mas precisa tomar cuidado, porque se o sujeito do litoral vai incentivar o sujeito da serra a criar essa abelha, nós vamos ter problemas. Mas disso aí eu acho que o professor Helder pode tratar com muito mais sabedoria, ele que tem se inteirado bastante dessas abelhas. Tá? Muito obrigado. Tá? E volto a palavra para os senhores. E a gente podia ouvir o Wander agora, então. Né? Isso. Obrigado, professor Lúcio. Agora a gente vai ficar com o Dr. Wander Calmon, doutor em genética pela Universidade de Viçosa e professor da UFES. Boa noite, professor Calmon. Boa noite. Estão me escutando bem? Sim, perfeitamente. Bom, em primeiro lugar, agradecer demasiado a oportunidade de estar falando aqui, que o João está nos dando, o convite do Helder, a oportunidade de estar aqui com o nosso mestre aí, o professor Lúcio, e com todos vocês também aí, que interessados nas nossas abelhas nativas sem ferrão. Até foi esse o tema que o João pediu para mim falar um pouco, sobre o trabalho que vem sendo feito, ou que vem sendo feito, ou que não vem sendo feito, ou que deveria ser feito aqui no Espírito Santo, com as abelhas sem ferrão no âmbito da universidade. O Espírito Santo tem uma diversidade muito rica de abelhas sem ferrão. A gente sabe disso, de alguns levantamentos que foram poucos levantamentos que foram feitos, e nesses poucos levantamentos a gente sabe que é uma diversidade bem interessante. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar.